Fala pessoal, esse é mais um Treinando Consciência, o programa que busca trazer a ciência para você treinar de maneira mais eficiente. Hoje eu já peço desculpa para vocês que eu estou um pouco resfriado, a minha voz está até um pouco diferente, mas eu não queria deixar de, mesmo assim, trazer um conteúdo para vocês e também para mim. Eu não contei ainda para vocês, mas a ideia desse programa é que eu possa ter um conteúdo em que eu consiga revisitar quando eu estiver nos meus deslocamentos, no meu dia a dia, saindo de casa, indo para o trabalho, de um trabalho para o outro e tal. E se, claro, der para ajudar alguém, vai ser muito satisfatório para mim. Bom, hoje nós vamos falar sobre os músculos, as articulações e os ossos. Então, tanto questões estruturais, como também suas funções e afins. Primeiro, falar dos músculos. 40% de todo o peso corporal é de músculos. E a gente tem os três tipos. O liso, que está em volta ali dos órgãos. O estriado esquelético, que é o que está próximo ali dos ossos e ajuda na realização de movimentos. E o cardíaco, como o nome já diz, envolve o coração. Suas funções: movimento, produção de calor e manutenção da postura. Os músculos também realizam contração e movimentam os líquidos corporais. São conectados aos ossos em suas extremidades por tendões. Aí a gente tem também um tecido conjuntivo frouxo que conecta os feixes de fibras de um músculo para se contraírem juntos quando vier o estímulo. Então o estímulo que parte lá do sistema nervoso central vai até o músculo e aí por conta de ter esses feixes para unir as fibras não se contraem de maneira independente, cada hora uma contrai. A ideia é que contraia o máximo de fibras para que a produção de força seja mais efetiva. Aí a gente tem as três camadas desse tecido conjuntivo frouxo. O endomísio, que é o mais profundo, então liga fibras formando feixes. O perimísio, que é o intermediário, que liga os feixes. E o epimísio, que é o que está mais superficial, que vai revestir todo o músculo. Já a fáscia já é um tecido conjuntivo fibroso, tá? Então ele é mais resistente, né? Quer dizer, mais rígido, e rodeia o músculo e liga a pele. Tá? Então aquela dorzinha que você sente lá de pós-exercício não é no músculo em si, é na fáscia. Por isso que quando a gente faz uma massagem para aliviar essa dor, a gente chama de liberação miofascial. A gente tem a fáscia superficial, a fáscia profunda e a fáscia subserosa. Quanto à arquitetura dos músculos, a gente tem ali formatos diferentes. Então, desde músculos paralelos, músculos convergentes, os músculos esfinctérios e os piriformes. É isso. Sobre músculo é isso. Agora a gente fala sobre as articulações. Primeiro falando sobre a capacidade de realizar movimento. Então a gente tem três tipos. Primeiro, sinartrose, que não produz nenhum movimento. Anfiartrose, que produz pouco movimento. E as diartroses, com muito movimento. Tá? Então, por exemplo, nas sinartroses a gente tem as articulações do dente aqui com a arcada dentária. Então não tem movimento aqui, ou não deveria ter, né? Já nas anfiartroses a gente tem, por exemplo, articulações da face, né? Tem pouco movimento, mas não tem, por exemplo, a capacidade de realizar tanto movimento quanto uma diartrose, que é uma articulação do ombro, uma articulação do quadril, do joelho, tá? Que realiza um movimento muito amplo. Agora falando sobre a estrutura. De acordo com a estrutura, as articulações também são divididas em fibrosas, que são mais rígidas, as cartilaginosas, que tem ali um meio termo ali, né? Tem a cartilagem, mas não tem a cápsula sinovial, que é a que produz o líquido sinovial. E aí, dentro das sinoviais, como são muitos tipos, a gente tem ali as planas, eles movimentam para frente e para trás, em formato de dobradiça ou gínglimo, que é o movimento de abrir e fechar, então côncava e convexa, por exemplo, a articulação do joelho. A trocóidea tem uma parte pontiaguda de um osso que se conecta a um anel do outro osso. Elipsoide, oval de um osso que encaixa com o oval de outro osso. Celares, uma superfície articular em cela e outra superfície se encaixa. E a esferoide, superfície esferoide encaixada numa depressão
caliciforme de outro osso. É um nome difícil, né? Bom, e aí para fechar a gente fala sobre o sistema ósseo. Olha que curiosidade. Quando a gente é bebê, acabou de nascer, a gente tem em torno de 305 ossos. Só que esses ossos vão se juntando. Então, pequenos ossos, quando a gente é bebê, não tem muita parte mole ali ainda, né? E esses ossos vão se formando, vão se juntando em outros ossos, e aí quando a gente se torna adulto, a gente tem 206. As funções dos ossos: armazenar triglicerídeos, a proteção, por exemplo, as costelas protegem os pulmões, o coração, né? E suporte também. Aí os tipos de ossos: a gente tem um osso longo, que um comprimento é maior do que a largura. Um exemplo prático é o fêmur, né? E aí tem a diáfise, as epífises, que são as partes laterais, a metáfise, que fica entre a diáfise e as epífises, a cartilagem articular, a cavidade medular, que é onde passa a medula óssea, e o endósteo. Constituição de um osso: 25% é água, outros 25% são fibras colágenas e 50%, a maior parte, são sais minerais cristalizados. Esses sais minerais cristalizados ficam na parte de fora, que dão a rigidez. Então, são esses sais minerais que fazem o osso ser mais firme, mais duro, tá? Que são iniciados pelos osteoblastos, que são as células que formam tecido ósseo. E aí os tipos de células que fazem parte de um tecido ósseo: as células osteoprogenitoras, os osteoblastos, e aqueles que são responsáveis por limpar as células que não estão funcionando mais, os osteócitos e os osteoclastos. Os tipos de ossos, então: além do osso longo, que eu já falei, tem o osso curto, o osso plano, o osso irregular e o osso sesamoide. E, por fim, é isso. Essas são as informações que eu trouxe aqui para vocês sobre músculos, articulações e ossos. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho aí para acompanharem os próximos episódios. Valeu!